Vamos lá, pessoal, estamos aqui mais uma vez no Espaço Chico Xavier para fazermos aqui uma conversa com o nosso irmão Adilson Santos a respeito do tema de drogas, além da fisiologia humana. E nosso irmão vem aqui nos contribuir conosco para entendermos um pouco mais a respeito dessa situação que a gente vê se alastrar junto a nossos jovens em relação à questão do uso mesmo, do ingresso no uso das drogas, o que a gente pode estar auxiliando, fazendo, enfim, traga aí a sua contribuição, Adilson, conosco, com esse tema tão intrigante e que hoje é tão importante ser falado. É verdade, mesmo. Isto porque, quando se trata dessa questão a respeito das drogas, nos leva também à questão da dor e do sofrimento que é apresentado em relação às famílias. Quantas mães, pais, que carregam realmente situações com filhos passando pela problemática das drogas e carregam um fardo muito pesado. E é muito importante que possamos entender essa relação em sociedade, porque nós vivemos num mundo muito perturbador, onde tudo a gente vai encontrar as questões voltadas para o materialismo, para o imediatismo, e, portanto, a gente esquece dos valores morais, que é imprescindível no processo educativo dos nossos filhos desde a idade, que é o que vai determinar mais tarde para que ele possa estar inserido na sociedade de forma equilibrada e saudável. Eu percebo muito, assim, que às vezes os pais se culpam dentro da questão do quando seu filho se envolve com a droga, mesmo sendo de uma família que teve uma orientação espírita, que participou da evangelização, mas mesmo assim aquele jovem chega um momento em que ele adentra o uso da droga por alguma fragilidade sua, e às vezes os pais não conseguem absorver essa situação na vida deles. Como é que a gente poderia estar auxiliando esses pais diante dessa situação junto a seus filhos? Olha, quando alguém na família se envolve com drogas, não só adoece o usuário, mas também toda a família, porque há uma preocupação no objetivo do resgate de procurar reintegrá-lo novamente na família, na sociedade. Isto porque as drogas, ela vai cada vez mais para o usuário, afastando um relacionamento mais saudável. Porque como existe uma oferta muito grande, e a gente sabe realmente a questão do tráfico é muito grave, e se nós não tivermos uma preparação, acima de tudo, uma orientação fundamentada na mensagem do Evangelho de Jesus, porque não é simplesmente os pais dizerem que os nossos filhos não têm que fazer, mas acima de tudo dar o exemplo. Isto é fundamental. Portanto, uma situação quando um pai se encontra, uma mãe com um filho dessa forma, eles também ficam meio perdidos, porque não sabem como lidar. É importante que se procure um profissional onde ele possa orientar. Se é integrante de uma religião fundamentada de ordem científica, filosófica e religiosa, como a doutrina espírita, que conduza o seu filho para um tratamento de desobsessão, que a gente sabe que também é um contingente que está muito presente, porque a ciência, ela analisa, estuda do ponto de vista fisiológico e psicológico, mas a doutrina espírita tem elementos muito mais amplos que dilata, estende essa compreensão a respeito das drogas, porque os efeitos não é só da fisiologia humana, atinge o perispírito, e o espírito, quando desencarna, também carrega um fardo muito pesado dos fluidos perniciosos que ele optara quando estava encarnado. E o interessante dentro desse trabalho que a Casa Espírita precisa fazer junto tanto ao jovem que está no
processo do uso da droga, quanto aos familiares que também precisam desse apoio, né? E o jovem que está adentrando a essa questão, ou que já esteja, né, fazendo esse tratamento, então hoje a gente tem o nosso irmão Hugo Martins, que vem fazendo como psiquiatra um trabalho, né, apoiando os egressos da droga, né, para auxiliar nesse tratamento, e que é um psiquiatra espírita, que bom, né, que a gente já tem um dos nossos irmãos que está auxiliando dentro desse trabalho. Mas não só ele, como outros psiquiatras, porque às vezes, já que ele já está no uso dessa dependência química, é necessário haver o uso de outra química para combater. Então, tem casos em que é utilizado algumas medicações junto ao psiquiatra para auxiliar, pelo menos no primeiro momento, aquele tratamento. Então, ele fica no tratamento com o psicólogo, com o psiquiatra, e aí vai para a casa espírita para fazer também essa desobsessão, né? Porque quando o jovem ele adentra ao caminho das drogas, claro que ele não se tornou dependente de imediato. Ele começou usando e vai aumentando a quantidade para ter o mesmo prazer que teve no primeiro gole, no primeiro trago, na primeira cheirada, etc. Mas ele vai ter que aumentar para ter o mesmo prazer. E aí passa para o abuso e termina justamente com a dependência, né? E aí requer tratamento psiquiátrico, psicológico e o acolhimento da família. Isso é fundamental também. Muito amor, né? Muito. Isso é algo que a gente não é fácil. Para quem tem ou já teve um dependente químico em casa, sabe bem que não é fácil, principalmente para a família aceitar e acolher com o mesmo carinho que precisaria esse irmão ter, para que ele pudesse ter o alicerce para sair da dependência. E ele, enquanto dependente, o que é que a gente na casa espírita, como é que a gente poderia estar acolhendo da melhor forma possível esse irmão, para que ele pudesse estar dentro desse processo de tratamento, se sentindo um pouco mais amparado? O usuário de droga, a gente não pode simplesmente condená-lo, porque é muito comum que a gente tenha uma postura condenatória para aquele que partiu pelo caminho das dissipações das drogas. Acima de tudo, a gente ter um olhar acolhedor, a família, o centro espírita, sem estabelecer nenhuma discriminação, porque é muito importante. Eu digo isso, quem teve pessoas em família que atravessou essa problemática sabe que é muito complicado. Eu tive algumas experiências em família onde a gente procurou conduzir depois para um tratamento numa fazenda, porque ele já estava dependente, e graças a Deus ele conseguiu recuperar-se e se integrou novamente à sociedade, começou a trabalhar, se casou, mas foi uma luta hercúlea, porque não é fácil. E portanto o centro espírita, acima de tudo, tem essa proposta libertadora, esclarecedora e consoladora. Primeiro para os pais, porque o dependente, quando ele se envolve com as drogas, ele perde muito o discernimento das coisas. E não quer saber, não quer ouvir, porque o único foco dele é a droga. Mas quando chega o momento, a pessoa vai descendo o poço das dissipações. Quando chega no fundo do poço, ele vai ter que sair, vai ter que retornar. E esse retorno precisa de acolhimento, de amparo, de ajuda para que possa dar um impulso para a saída, que não é fácil, mas não é impossível. É verdade. E o que é que nós poderíamos analisar a respeito do que levaria um jovem que, mesmo tendo sido educado com o conhecimento espírita, o que é que poderia levar aquele espírito a ir buscar o uso da droga? A gente não pode esquecer que nós somos espíritos milenares e trazemos experiências de ordem positiva e perturbadoras também de outras encarnações. E, consequentemente, muitos tiveram envolvimento com drogas, e principalmente o álcool, que é uma droga legal, mas é milenar. E
todos nós já tivemos experiência com essa substância corrosiva, e chegando aqui é importante que encontre um campo familiar propício para justamente neutralizar esses atavismos milenares que teima em vir à tona. Então, se os pais negligenciam no início da fase de evolução do espírito no novo corpo, claro que mais tarde ele vai desabrochar. E eu vejo muitas das vezes, minha amiga, minha irmã, muitos pais estimulando isso. Por exemplo, dentro de casa, meu filho vai buscar a loura gelada do seu pai, e ali ele vai, já abre, já vem sentindo cheio. Se ele já tem essa experiência perturbadora em outras encarnações, fica muito mais fácil para aflorar. E daí a necessidade que nós temos de primar pelo exemplo dentro de casa. Que eu acho, minha amiga, minha irmã, meus irmãos que nos ouvem, encarnados, desencarnados e também pela internet, que possam entender que não são as palavras que a gente diz para os nossos filhos. Meu filho não fume, se a senhora não fuma. Meu filho não bebe, o senhor não bebe. Então é só questão de tempo. E se a gente não poldar desde cedo essas arestas que eles trazem, como queremos mais tarde que ele tenha uma vida saudável, integrado na sociedade, como verdadeiramente um homem de bem. A gente vê que muitas vezes nós queremos que os nossos filhos tomem um caminho e um rumo, mas muitas vezes muitos de nós não dão o próprio exemplo. Mas eu falo também daqueles que deram sim o exemplo. E aí, como é difícil para essa família e deu o seu exemplo, que educou da melhor forma possível dentro do rumo cristão, e mesmo assim aquele espírito recaiu. A reencarnação, o que é que ela nos diz? Reencarna espíritos simpáticos numa família ligados por anteriores relações. Mas também pode reencarnar espíritos antipáticos, espíritos que trazem uma carga de compromissos kármicos grave, cheio de viciações. E eu costumo dizer, minha amiga, que tem uns que parece que saiu direto do umbral, direto sem nenhuma preparação. E chegando em família, vai necessitar muito mais de energia para domar essas más inclinações. E portanto, se os pais se dedicam, se doam, ele não tem que se lamentar, porque ele procurou dar o melhor de si, fundamentado no exemplo, na proposta do Evangelho de nosso Mestre Jesus. E se é espírita, com essa doutrina consoladora levando para a evangelização, se fez tratamento psiquiátrico, eu conheço casos que se fez tratamento psiquiátrico e nem por isso ele deixou de se envolver com as substâncias corrosivas. Mas a força do amor, ela é arrebatadora, pode ter certeza. Demora, mas um dia há de transformar esses corações endurecidos. Eu conheço muito caso, e em particular de uma mãe, que ela dizia: eu nunca vou desistir do meu filho. E esse filho, muitas das vezes eu pude observar ela dizer assim, ele dizer para ela: eu te odeio. E ela dizia: eu te amo. Às vezes quando ela estava enferma, devido às contrariedades, ele dizia: tu morreu ainda não? E ela dizia: não, meu filho, eu não desisto de você. Hoje, quando ela está doente, com as pernas completamente dolorida, a gente observa ele dando massagem nas pernas dele. Não foi uma experiência vencida. Ele não se tornou santo não, porque não é questão de santidade, mas ele está começando a romper com as barreiras perturbadoras que ele trouxe de outra encarnação, e só a força do amor consegue fazer isso. E essa ligação que a gente vê muitas vezes é como você disse, os pendores nós trazemos do passado, né? Das sucessivas reencarnações que nós já tivemos, e trazemos isso em nós. E mais uma vez a gente vê neste tema também o quanto nós espíritas precisamos estar atentos ao chamado da reforma íntima. Fundamental, meu irmão. 6. Porque a proposta do cristianismo, da doutrina dos espíritos, é fundamentada na edificação espiritual do ser. Porque Jesus, ele não veio para a cura de corpos, ele veio para a cura da alma. O drogadito, quando a gente observa uma pessoa, ali está o sintoma, mas existem causas profundas, tanto de experiências perturbadoras do passado e do presente.
porque o objetivo não era a condenação do pecador, né? Mas a salvação. Essa é a proposta fundamental. E só através de uma reforma íntima de profundidade. Não é a superficialidade das aparências que uma sociedade muitas das vezes hipócrita e farisaica apresenta e as pessoas seguem como se fossem verdadeiros valores morais, e não são. Esta é a moral convencional, aquela que você não e tal, doutor, honoris causa, isso e aquilo outro, mas você já vai ver as ações nobilitantes na sociedade, então o importante é o exemplo que se dá. Jesus, ele afirmava: aquele que quiser ser o maior de todos, seja o servo do teu servo. É verdade, e a gente vê o quanto é importante esse trabalho de amor que é feito para que a gente possa tocar esses corações, né? E eu vejo assim, dentro da nossa cidade mesmo, eu vejo tão carente ainda nós, da Casa Espírita, para termos o preparo e a condição de receber esses irmãos. Como é que nós podemos nos preparar para acolher esses irmãos que precisam tanto desse amor, deste carinho? Como nós espíritas podemos, nas casas espíritas, nos preparar para receber? Engraçado, né? Embora Jesus diga que ele não veio para curar corpos, mas almas, e ele mesmo exemplificou estando em meio aos doentes. Ele disse: eu não vim para os sãos, mas vim para os doentes. E nós, na Casa Espírita, como é que podemos acolher esses doentes que, além de estar doentes da alma, né? Porque quem busca a drogadição não pode estar bem com sua alma, em paz de espírito, porque quem está em paz de espírito não vai em busca de drogadição. Isso não é verdade? A gente fazendo uma análise breve a respeito das relações em sociedade é muito fundamentada no egoísmo e no orgulho. A gente vê a relação nossa com a natureza, a gente polui o ar, corrompe os rios, e a gente observa que jogamos lixo, não temos a menor responsabilidade, porque era para se ter hoje o que era aterro sanitário, mas ainda existem lixões que vai poluindo os lençóis de água, do solo, do ar. E a gente vê que tudo isso, por exemplo, as indústrias, o que emite de dióxido de carbono, corrompendo também o ar, e também as emanações psíquicas de muitas criaturas, alimentando ódio, rancor, desejo de vingança. A mídia divulga, por exemplo, as drogas lícitas, como se todo mundo fosse feliz fazendo uso. A relação é muito perturbadora, mano. E as casas espíritas precisam se estruturar no objetivo de receber essas pessoas que chegam com um atendimento fraterno, que é muito importante, porque não é só, como eu já falei, aquele que se envolveu com droga que está enfermo, mas a família também. Acolher a família, abrindo campo para ouvi-la, para ouvir os lamentos, os anseios. Eu tenho necessidade, vou fazer na nossa casa um momento para ouvir justamente as mães daqueles filhos que ela não consegue mais conter por esse caminho. Pelo menos a gente abrir campo para ouvir esta mãe, ouvir aquele pai, quando chegam na nossa casa, e a gente vê que não temos muita estrutura para receber, porque nós não podemos ficar omissos. A Casa Espírita não pode ficar omissa a um trabalho de amparo, de acolhimento, de auxílio também a essas pessoas que se afastam pelo caminho da drogadição. E o que eu percebo, assim, eu vi um trabalho que tem sido feito, inclusive li um livro daquele Wilson Scott, se não me falha a memória, o nome dele é esse, onde ele traz experiências magnânimas em relação a esse tratamento que é realizado com jovens drogaditos. E ele mesmo relata que muitos vão em busca do tratamento junto com a família para poder sair, e alguns não conseguem resistir e se firmar nessa decisão, que não é fácil, porque, como nosso irmão já disse, a alma ainda está nos pendores
das suas dores, né? E não consegue ainda ter a força moral necessária para se ajudar também. E o que eu achei interessante quando ele falou a respeito desse trabalho que eles fazem, ele falou uma coisa que eu achei muito importante e que a gente muitas vezes fica se questionando: será que é assim mesmo? Será que não é? Mas eu acredito que isso de fato tenha seja de grande relevância, é que o jovem de fato queira o auxílio. É fundamental. Porque o que ele diz muitas vezes é que a família, no desespero e na angústia de querer auxiliar aquele jovem, que é internado no tratamento obrigatoriamente. Então ele relata várias experiências e ele diz assim, que sempre que o jovem vai pela obrigação, na grande maioria das vezes, ele não consegue sair da dependência. Mas quando o jovem entende que aquilo está de fato prejudicando a ele também diante da sua vida, e ele que pede, e ele está de acordo com o tratamento, o sucesso do tratamento é outro, porque ele apoia, ele auxilia, e ele mesmo quando ele está no momento de lucidez, ele diz: não me abandone, me ajude. E uma das formas que se consegue auxiliar, que ele diz, dentro desse tratamento desobsessivo que a casa faz, é a desobsessão de encarnados, onde o jovem naquele momento ele está dormindo e ele é convocado à reunião mediúnica para que ele possa se comunicar e ali ser feito a desobsessão espiritual daquele ser que não está conseguindo ter a força necessária, e ele se sentir apoiado também pela área espiritual. E esse apoio, ele relata que auxilia muito nesses tratamentos. Com certeza, né? Isso porque a gente sabe, como espírita, que além da problemática psicológica, fisiológica que as drogas causam naquele que faz uso, existe também um contingente de ordem obsessivo, espiritual. Espíritos que naturalmente se unem, que foram viciados também, para poder absorver as emanações alcoólicas da drogadição de diversa natureza, e portanto dificulta muito o processo libertador. E a gente sabe que quando o espírito também desencarna, continua ligado com essas mesmas situações no além-túmulo. Então a visão que a doutrina espírita nos proporciona tem uma gama de possibilidades também para ajudar. Esse fator que você falou é muito importante, porque se eles trabalham também a nível espiritual, vai aliviar a pressão que o drogadito sofre também das injunções perturbadoras no processo obsessivo. E a gente pode até ampliar mais, porque as pessoas analisam a drogadição, a questão dos efeitos na constituição celular, nos tecidos, nos órgãos, no próprio psiquismo, mas não compreende ainda a ciência acadêmica de que as consequências vão além da fisiologia. Porque quando o espírito, chegando no mundo espiritual, vai refletir a respeito das suas ações, vai precisar fazer um tratamento, aquele que viveu na condição de suicida, né, porque vai chegar também como suicida, e preparando-se para uma nova experiência reencarnatória, onde a Luiz diz assim: aqueles que por vezes diversas perderam vasta oportunidade de trabalho na Terra pela ingestão sistemática de elementos corrosivos, tal qual o tabaco, o álcool e outros venenos da alma. Olha a síntese que ele faz. Quase sempre, refletindo sobre a situação em que se encontra, pedem para reencarnar em corpos inclinados a múltiplas enfermidades. As consequências além da fisiologia humana, porque numa outra encarnação espírita traz as experiências perturbadoras de uma encarnação anterior. Veja como amplia a doutrina espírita a nossa visão, né?
e nos diz o quê? Dizer não às drogas. Aí faz a gente refletir tantas coisas, né? Então significa que a droga também tem um lado obsessivo dentro desse processo. André Luiz narra na obra Sexo e Destino, se não me falha a memória, quem já leu pode se lembrar, onde o cidadão entra na sua sala de estar, pega o seu jornal e começa a ler. Só que duas entidades completamente desestruturadas, desequilibradas, viciadas, invadem a sua residência. Porque esses espíritos só entram na nossa casa quando encontra desprotegido pelos nossos pensamentos, pela nossa maneira de ser, de pensar, pelos desequilíbrios que reinam naquele ambiente doméstico, como as instituições espíritas também. Os espíritos só invadem quando encontram no desequilíbrio dos seus trabalhadores. Então eles entram e o primeiro se aproxima dele e diz: eu quero beber. Minha amiga, ele simplesmente se levanta, vai na adega, bota uma dose e bebe. Se senta e continua lendo seu jornal. O outro, não foram duas entidades, se aproxima, dá um toquezinho aqui para dar mais sede e diz: eu também quero. Ele se levanta de novo, vai na adega, bota outra dose e bebe. André Luiz disse: mas ele simplesmente não fez nenhum esforço para mudar, simplesmente aceitou. Aí depois a gente reclama dos obsessores que estão me perseguindo, eu queria que Cristiano me tirasse. Somos escolhas nossas, meus irmãos. Daí a questão da drogadição são enfermos unidos a outros enfermos da alma que precisam de tratamento. Aí você aguçou uma questão, porque você está dizendo assim, que ele estava na sua casa e a entidade entrou pela invigilância. Então isso significa que faltou dentro daquele lar uma coisa muito importante que a gente aprende na doutrina espírita, que é fazer o evangelho no lar. Muito importante. Jesus ele diz: vigiar e orar, para não cair na tentação do ego. E o orar aqui não é simplesmente dizer, sair dizendo palavras, né, como se fazia antigamente, mas é o entregar-se. E só se entrega quem está bem intimamente, quem está com a consciência tranquila, com o coração em paz. E portanto o Evangelho, quando nós acendemos essa luz, beneficia não só os encarnados, os desencarnados e a própria comunidade ali presente, e serve de campo de proteção. Quando a gente esquece a proposta do Evangelho do Cristo, claro que a gente vai ter que aprender pela dor. A melhor proposta é a do amor mesmo, não tem outra. Eu pelo menos não tenho como. Eu desconheço, né? Então é muito interessante a gente perceber que essa questão da droga, além da fisiologia humana, faz com que a gente, enquanto espírita, perceba o quanto a gente também tem de responsabilidade nas nossas casas espíritas e nas nossas famílias a esclarecer essas mentes diante dessas tentações e dar o subsídio através do amor. Não é isso? Exatamente. É muito importante que a gente, para não se envolver, eu trabalhei num departamento onde a gente via muito a presença da ausência da família, a omissão do Estado e também o desequilíbrio, o desajuste dos jovens que lá chegavam. Eu vou contar só uma experiência, me permita, de uma adolescente que ela chegou no departamento ali na GPCA da infância e da adolescente, e ela dizia, sendo apreendida pelo uso e tráfico de drogas, ela disse o seguinte, me perguntando: quem é que tem que vir aqui? Aí eu disse: pode ser alguém de sua família, seu pai, sua mãe. Ela disse: não, alguém tem que vir é meu pai. Eu digo: mas por quê? Porque ele, para saber que tem uma filha. Eu disse: onde está a dor dela, né? Eu disse: mas minha filha, se seu pai nunca se preocupou com você, você acha que no momento como este ele vem assumir a responsabilidade? Ela disse: mas é ele que tem que vir. Ela queria de todo jeito que fosse ele que fosse representar.
Só que a gente sabia que ele não ia. Quem foi a avó, geralmente é quem chegava lá, né? Com o vestidozinho roto, triste, bravo, e tirar a filha lá. E portanto, a gente vê a importância de um filho evangelizado. E isso deve começar, eu acho que até antes mesmo da reencarnação, porque um estudioso, um educador, uma mulher perguntou para ele: quando é que eu devo começar a educação do meu filho? A senhora já está atrasada. Quantos anos ele tem? Tinha 5 anos, a senhora já está atrasada 5 anos. Porque deve-se começar mesmo antes no ventre. Porque o espírito que está reencarnando, ele vai ser acolhido já antes mesmo de nascer, se aquela mãe deseja nela e quer realmente receber com todo o amor. Já começa a educar. E tem até um psicólogo amigo que ele diz o seguinte, que para você ter um filho, você primeiro precisa educar-se 10 anos antes para que você possa ter o seu filho. Porque você primeiro precisa tirar de você os vícios e os pendores que você tem, para que quando você tem o seu filho, você possa ter, de fato, como ser um exemplo para ele. Coerência. E é muito interessante isso, né? Porque é como a gente conversou no início e você falou, nós pais precisamos ser o exemplo para os nossos filhos, mas nós não somos ainda seres perfeitos. Isso de fato é algo que é complicado, porque a gente quer ser um exemplo para os nossos filhos, mas nós temos também as nossas deficiências morais, emocionais, e precisamos tentar fazer com que eles percebam que, embora as nossas fragilidades, nós temos a intenção de dar a eles o melhor e a ideia de educá-los dentro da proposta cristã, né, do exemplo do Mestre, que o melhor exemplo para toda a humanidade é o Mestre, não tem outro. Mas nós, como irmãos menores, né, que nos tornamos pais e mães, somos o espelho para os nossos filhos. E aí precisamos ter essa consciência dentro disso que você falou. Quando nós vamos ter os nossos filhos, iniciarmos esse processo de consciência em nós antes mesmo deles nascerem. Porque os próprios médicos hoje dizem que o feto, ele escuta tudo. Ele sente, ele percebe, né? Então, se ele começa a ser rejeitado desde o momento da concepção, como é que esse espírito não já vem reencarnar perturbado, com dificuldades, se sentindo rejeitado? Aí a gente vai, dentro da psicologia, vai ver que muitas vezes a autoestima daquela criatura é baixa e não, mas ele sempre foi muito amado. Mas será que foi realmente? Será que na gestação não teve aí um balançado quando se descobriu a gestação e que aquilo ali está afetando o espírito reencarnado pelo que ele percebeu dos sentimentos? Por uma coisa é a gente falar, outra é o que a gente sente, porque o espírito, quando a mãe está grávida, é o maior transe mediúnico que a gente sabe, que são 2 espíritos próximos por 9 meses ali, né? Compactuando de sentimentos, sensações, pensamentos, de tudo das experiências. E aí isso marca muito o espírito. E aí a gente percebe que quando ele reencarna, na primeira infância, ele vai muitas vezes demonstrando aquelas dores que já vinha desde a gestação. Agora imagine, minha irmã, meus amigos, por exemplo, no desenvolvimento, já na existência atual, a gente negligencia o processo educativo. É claro que vai agravar a situação perturbadora que ele traz pelas suas experiências negativas do passado, pela própria gestação e no decorrer da experiência. Eu me lembro de uma mãe que ela foi buscar o seu filho, que tinha sido apreendido por uso da cannabis sativa, que é o nome científico da maconha, e tinha sido os 2 filhos dela presos. E quando ela chegou lá, numa condição socioeconômica bastante favorecida, ela, quando soube da notícia que os seus filhos tinham sido presos por causa do uso de droga, ela desmaiou. Eu tive a oportunidade de sustentá-la ainda, mas o que me marcou foi uma frase que ela disse antes de apagar, porque ela apagou completamente. Ela disse: eu dei tudo a esses filhos.
E eu saí do plantão refletindo sobre essa frase. Às vezes os filhos têm moto, roupa de marca, celulares de ponta, mas o tudo que ela se referia era de coisas materiais. A gente precisa das coisas materiais, mas não é tudo. Às vezes o filho está precisando de afeto, é de disciplina, é de limites, é de carinho, é de amor, é de diálogo, e não tem. Hoje geralmente a gente o quê? Temos os nossos filhos que são órfãos de pais vivos. Pais que vai e deixa o seu filho numa emergência e vai embora. É muito sério isso, meu. Porque a gente poderia esperar mais tarde na sociedade esses filhos lançados na torrente de uma sociedade que vai encontrar também muitos conflitos, muitas dificuldades, muitas situações perturbadoras, vai só agravar a problemática que ele trouxe da família. Então, se a gente não cuidar dos laços da família, claro, como diz no livro dos Espíritos, se a gente afrouxar os laços de família, é um recrudescimento na sociedade do egoísmo, do orgulho. Porque na família é onde nós podemos formar o quê? O caráter dos nossos filhos. As escolas instruem, ajudam na formação acadêmica, mas é o lar que edifica o homem. Joana de Ângela faz uma distinção que eu acho extraordinária entre a casa e o lar. Ela diz: a casa é a estrutura de tijolo, de barro, de argamassa, são os móveis. O lar são os anelos, as esperanças, o afeto, o carinho, o amor. Isso realmente é muito importante a gente entender essa distinção, porque a própria verbalização dessa mãe traz isso bem claro, né? Eu dei tudo. Mas que tudo é esse? É o tudo material ou é o tudo material e espiritual? A presença dela com aquele jovem, estar ali, atento às suas dores. E a gente vê que dentro dessa estrutura familiar, e aí como você mesmo bem falou, os pendores do passado que vêm, e aí a gente começa a refletir, tá, todos nós trazemos os pendores do passado, mas se a própria doutrina nos traz a questão da reencarnação, esses pendores vêm e a gente vem com as tendências, mas necessariamente a gente teria que cair? Não. Porque as tendências que começam a aflorar depois da primeira infância, por isso a importância nesses primeiros momentos, quando nossos filhos começam o seu desenvolvimento, de dar um exemplo, porque isso vai estabelecer uma estrutura para na adolescência e na idade adulta jamais vai ser esquecido. Então, quando adentra na fase da rebeldia, né, da explosão hormonal, e começa os questionamentos a respeito daquilo que ele foi dado em família, na primeira infância, claro que ele vai questionar. E se foi uma educação não fundamentada na proposta do bem e da verdade, é lógico que ele vai se desviar. Portanto, é muito importante que nessa primeira infância essas tendências sejam podadas. Mas os pais precisam estar atentos. Se não tem tempo e delega para outros, claro, e aí vai ficar muito difícil, né? Muitos filhos órfãos de pais vivos, vai ser complicado no seu processo evolutivo. Então agora, mais uma vez, estamos aqui na sala de entrevistas do Memorial Chico Xavier, aqui no CIMESP, e agradecemos a participação do nosso irmão Adilson Santos com o tema drogas, além da fisiologia humana. Muito obrigada, Adilson. Sou eu que tenho que agradecer, realmente para mim é uma honra participar deste banquete espiritual e que tudo possa seguir adiante, né, nessa proposta de esclarecer, de consolar e de acolher também, como nós estamos sendo acolhidos. Muito obrigado. E fiquem aí atentos, viu? Porque já já nós estaremos com mais um entrevistado. Muita paz. E o nosso próximo entrevistado será Décio Iamboli.